Olá pessoal, sou a Kelly, sejam bem-vindos ao Fofoca Digital. Hoje com BCG, barraco, confusão e gritaria da reta final da novela Renascer, com a esperada reconciliação de Sandra e João Pedro, o casamento de Buba e Augusto e uma morte brutal causada por Egídio. E mais, enquanto Buba terá 2 presentes surpresa de casamento, Eliana também surpreende ao revelar para Egídio que está grávida. Já o vilão asqueroso prova que é mesmo a terceira tocaia ao dar o golpe de mestre para convencer José Inocêncio, que é inocente da acusação da morte de Venâncio. Aguenta aí que já te conto essa fofoca e para mais, deixe o seu like no vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal e comente dizendo qual é o seu casal favorito da novela. E falando em casal favorito, no vídeo anterior foi revelado o que Eliana vai ter que fazer para dar o golpe da barriga em Egídio. Com isso, nos próximos capítulos, a cretina vai ser pedida em casamento. Mas a noiva da semana será Buba, que enfrenta uma reviravolta emocionante depois de quase cancelar a cerimônia devido à falta de um vestido de noiva. No entanto, o bafão da semana fica por conta de João Pedro e Sandra, que voltam a ficar juntos e trocam juras de amor. O que está previsto para acontecer no capítulo do dia 9, uma sexta-feira, anota aí e preparem as pipocas. O bafão da reconciliação acontece depois do casamento de Buba e Augusto, já que João Pedro e Sandra serão convidados para serem os padrinhos do casamento e com isso forçados a ficarem um do ladinho do outro. O momento de paz e amor do casamento vai emocionar o casal e com o coração quase curado, Sandra comenta com João Pedro que o casamento de Buba e Augusto ficou perfeito, a cara dos noivos. Nada bobo, João puxa assunto e questiona como seria o casamento se fosse a cara de Sandra. E a moça lembra de seu casamento com João Pedro, dizendo que não tem mais a oportunidade de escolher, já que já passou dessa fase. João, que chegou a dizer que iria esperar até Sandra estar pronta para o amor, agora bate na porta do coração da sua amada, repetindo a pergunta: como seria um casamento perfeito para ela, feito sem pressa e sem a bagunça que foi o casamento dos dois. Com isso, Sandra responde que um casamento do seu jeito seria de qualquer jeito, desde que fosse na cachoeira, confessando que quando está na cachoeira, ela sente que a sua história com João pertence somente aos dois, sem a rivalidade dos Coutinhos e dos Inocêncios e principalmente sem Mariana. Por sua vez, João responde todo romântico que um casamento perfeito para ele bastava apenas ter Sandra ao seu lado. Nesse momento, Sandra se rende à paixão e beija João. Com isso, os pombinhos voltam a ficar juntos e João declara o seu amor, dizendo que teve que perder para entender o tamanho do seu amor por Sandra. E nos braços de João, ela responde que ele nunca perdeu, afinal ela está ali ao seu lado. E finalmente, feliz no amor, João fala que nunca mais irá deixar de declarar os seus sentimentos por Sandra, que, escutando o que sempre sonhou, pede que João fale. Nesse momento, o nosso herói fala "eu te amo" em um momento de romance que promete ser emocionante. Acontece que antes desse bafão romântico, Egídio descobre que será papai e promete fazer do filho que Eliana espera o maior coronel do sul da Bahia, sem saber que está sendo feito de trouxa, já que o filho é de Damião. O vilão prova que é a terceira tocaia ao dar o golpe de mestre para convencer José Inocêncio de que não foi ele quem tirou a vida de José Venâncio, lembrando que foi sim Egídio quem atirou em Venâncio em uma tocaia feita para matar João Pedro. No entanto, de posse de um laudo do delegado que comprova que a bala que o atingiu no peito
veio da mesma arma que tirou a vida de Venâncio. Egídio prova que é inocente do crime. Para Eliano, o delegado Nórcia inocenta Egídio como suspeito da morte de Venâncio, falando da possibilidade absurda de Egídio ter contratado alguém para atentar contra a própria vida somente para criar um álibi para se defender da acusação do caso da morte de Venâncio, um caso dado como encerrado há muito tempo. Um absurdo que dá a certeza para Egídio de que foi Marçal quem quase tirou a vida dele, e a vingança do vilão será brutal e cruel. Mas antes de Damião sequestrar Marçal a mando de Egídio, o asqueroso vai esfregar o laudo da perícia do delegado na cara de José Inocêncio. Na cena, Zé e Augusto ficam sem palavras. Já Bento, na qualidade de advogado, fala que diante dos fatos não há argumento. E se achando por cima da carne seca, Egídio fala que pode chamar o delegado para ratificar o laudo diante de José Inocêncio, deixando claro de que está ali apenas para levantar a bandeira da paz. E desconfiado, Zé provoca dizendo que sabe que a gente de Egídio nunca esteve onde a lei consegue enxergar. Em resposta, o Falciano fala que não é culpado da rivalidade das famílias. Lembrando que quando entrou na história, Zé Inocêncio já tinha tido a pele arrancada do corpo e costurada de volta por um turco. E o pai dele, mais conhecido como Coronel Pica-Pau, já estava morto. E ainda na defensiva, Zé reage dizendo que Egídio até hoje o culpa pela morte de Firmino, e descarado o vilão diz que isso é coisa do passado, confessando que sim, culpava José Inocêncio pela morte do pai dele, mas agora não culpa mais. Nesse momento, Zé fica de boca aberta quando Egídio, cara de pau, veste a máscara de mocinho na história, falando que sofreu ao passar todo esse tempo como suspeito da morte de Venâncio. E com isso aprendeu que é a justiça quem deve buscar a justiça. Caso contrário, a vida deles seria uma eterna vingança. Mas, como sempre, amargurado, Zé fala que a vingança é tudo o que pertence aos dois. Nesse momento, Egídio toca em uma ferida aberta, falando que a vingança fez os dois perderem uma neta, mas agora está ali de cara limpa, levantando a bandeira da paz. Egídio confessa nesse momento que também acusou José Inocêncio pela tocaia que quase tirou a vida dele, pedindo nesse momento perdão pela acusação. E se virando para Augusto, Egídio agradece o doutor por ter salvo a vida dele. E por sua vez, Augusto se vê obrigado a convidar Egídio para o casamento quando o asqueroso se diz disposto a pagar pela música da banda, falando que se ele aceitar alguma coisa vinda de Egídio, depois de tudo que ele fez, ele vai ter que se casar com outra noiva. Cara de pau, pai de Sandra, fala que deseja apenas selar a paz entre as famílias. Contudo, Augusto diz que Egídio é bem-vindo em seu casamento, desde que não traga nenhum presente. Acontece que a verdadeira ameaça para o casamento de Buba e Augusto é o sumiço do vestido de noiva, que deveria chegar na fazenda levado por Janaína e Natasha, as amigas de Buba do Rio de Janeiro. Acontece que a noiva sem vestido acaba salva com a chegada de Meire e Humberto, que chegam na fazenda levando o vestido de noiva que pertenceu à avó de Buba, uma verdadeira relíquia de família. Acontece que Buba também fica emocionada com a presença de Humberto em uma cena de reconciliação que promete fazer a noiva chorar antes mesmo do casamento. E Humberto também chora ao ver Buba vestida de noiva e pela primeira vez chama Buba de filha, e admitindo que destruiu a vida da filha,
Ele diz que não tem o direito de levar Buba até o altar e feliz, Buba fala que a vida dela não está destruída, mas consciente de suas ações. Humberto fala que isso não é por causa dele. Nessa hora, Buba chora, dizendo que o seu maior presente de casamento é a presença do pai, principalmente depois que ele a chamou de filha. Por sua vez, Humberto pede perdão a Buba por tudo que fez a ela. Ele pede perdão por não ter sido o pai que ela merece. Nesse momento, Zé Inocêncio aparece, pronto para levar a noiva no altar. Acontece que Humberto não será o único presente surpresa no casamento de Buba e Augusto, já que Egídio chega no casamento causando a confusão ao levar para os noivos um cavalo premiado que vale uma fortuna. O vilão ainda alfineta Rashid ao dizer que aquele animal vale ouro, sendo um árabe puro sangue, diferente de certos libaneses meio turcos que andam por aí, o que deixa Rashid, Dona Patroa, Buba e Augusto totalmente revoltados. Acontece que o clima muda quando Buba entra na igreja com José Inocêncio e puxa Humberto para levá-la até o altar. Mas isso é fofoca para os próximos capítulos, e para saber mais, deixe o seu like no vídeo, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade da reta final da novela Renascer.